Agora vamos para a questão 6 da página 79. A questão 6, ela mostra essa figura aqui. Vamos ver o que o texto diz aqui, ó. Na figura a seguir estão desenhados dois vetores, x e y. Esses vetores representam deslocamentos sucessivos de um corpo. Qual é o módulo do vetor igual a x mais y? Olha, quando ele pergunta qual é o módulo do vetor x mais y, ele quer que eu faça a soma desses dois vetores, o vetor x mais o vetor y. E a questão está apresentando uma figura já preparada para você fazer a soma, tanto representativa, que é mostrando o desenho, como o cálculo. Por quê? Representativo, nós podemos representar o vetor soma e podemos calcular. Representar é você desenhar o vetor soma. E calcular é você obter a medida desse vetor soma. E onde é que está o preparo para você representar? É porque os vetores já estão aqui organizados para isso. Ó. Um dos pré-requisitos para você somar vetores de forma gráfica, né, fazendo o desenho, é você organizar os vetores que vão ser somados de forma que a origem de um coincida com a extremidade do outro. Isso você pode ter 2, 3, a quantidade de vetores que quiser, mas você tem que organizar eles dessa forma. E você pergunta, mas professor, me lembre de novo o que é a origem e o que é a extremidade. Ó. A origem e a extremidade é isso aqui. Você tem aqui um vetor. O que é a origem do vetor? É aonde ele começa, a extremidade, aonde ele termina, lá na ponta da seta. Então a gente considera que na hora de construir esse vetor, eu construí nessa ordem. Ó. Fiz o segmento de reta, começando daqui para lá, né, por exemplo, e fiz a ponta da seta. Pronto. Onde foi que o vetor começou a ser construído? Aqui. Onde foi que ele terminou? Lá na ponta da seta. Então aqui é a origem, ali é a extremidade. Veja que aqui é a origem do vetor x, ali é a extremidade dele. A extremidade dele está coincidindo com a origem do outro, ó, do y. Aí a origem do y começou aqui e a extremidade dele terminou aqui. Então, ó, origem de um, o y, coincidindo com a extremidade do outro, x. Aí se eu tivesse mais vetores, eu ia fazendo isso aí, de forma que a gente monte o caminho, ó, x mais y. Quando eu monto esse caminho, eu estou montando a soma, é como se eu estivesse armando a soma. Só que em vez de ser uma armação de soma numérica, eu estou armando a soma gráfica, né, que é organizar os vetores para que eu possa fazer o desenho do vetor soma. E o desenho do vetor soma, você vai fazer ele assim, ó. Depois que você organiza os dois vetores que vão somar, que aqui já está organizado, né? É só você fechar esse polígono aqui, ó. É como se você tivesse um triângulo, né? E aí você faz isso, ó. Bote a ponta da seta do vetor soma aqui, ó. Aqui é o vetor soma. O vetor soma ele tem essa característica, ó. A origem dele tem que coincidir com a origem dos vetores que estão sendo somados, que são dois, a origem coincidindo com a origem, e a extremidade dele tem que coincidir com a extremidade do outro lá. Né? Então a origem dele coincide com a origem do primeiro que está sendo somado e a extremidade coincide com a extremidade do último que está sendo somado. Certo? De forma que eu fecho esse polígono. Ó, e o vetor soma tem esse comprimento. Aí essa figura está dentro desse quadriculado aqui, desse xadrez, porque esse xadrez vai me ajudar a fazer agora o cálculo desse vetor. Como? Eu sei que cada lado desse quadradinho tem 1 centímetro, que ele está dizendo aqui. Então, se eu quero obter essa medida aqui, eu observo que isso aqui, ó, com isso aqui, essa medida aqui desses quadrados, desses 4 quadrados aqui embaixo, com essa medida desses 4 quadrados aqui, esse vetor está formando um triângulo retângulo, onde ele está coincidindo exatamente com a diagonal desse triângulo retângulo, né? Com a hipotenusa, diagonal não, com a hipotenusa desse triângulo retângulo. Então eu vou usar aqui o teorema de Pitágoras. Ó, se eu tenho uma medida desse cateto e tenho a medida desse cateto, tem como obter a hipotenusa desse triângulo, que no caso coincide com o vetor soma, né? Com o tamanho do vetor soma. Então aqui eu tenho 3 quadradinhos. Então quantas unidades dá essa distância aqui? 3 centímetros.
E essa distância aqui, 4 quadradinho, 4 centímetros. Pois pronto, se eu tenho esse cateto com 4 centímetros e esse cateto com 3 centímetros, então tem como obter esse cateto aqui, que representa a hipotenusa do triângulo. Aí eu vou usar aí o teorema de Pitágoras para fazer isso aí, né? A hipotenusa, que é o vetor soma ao quadrado, é igual o cateto A ao quadrado mais o cateto B ao quadrado. Quem é o cateto A e quem é o cateto B? Pode ser um ou outro. Ó. Esse aqui é o A, esse aqui é o B, por exemplo. Então vamos lá. S, que é o vetor soma, né, ao quadrado, aqui não é um 5, é o S, viu? Ao quadrado, é igual ao A, que é 3 ao quadrado, e o outro é 4 ao quadrado. Pronto. 4 e 3, só lembrando, ó, 3 e 4 são essas medidas. Ó, 1, 2, 3, desse cateto aqui, desse triângulo. E 4, ó, esse aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 4 centímetros. Então, vamos lá. O vetor soma ao quadrado vai ser igual a 3 ao quadrado, 9, mais 4 ao quadrado, 16. S ao quadrado é igual a 9 mais 16, é 25. Aí esse quadrado vai para lá na forma de raiz. S vai ser igual a raiz de 25. Logo, S vai ser igual a 5 centímetros. Então, o módulo do vetor soma corresponde a 5 centímetros. Essa medida está na alternativa B da questão 6, ok? Então, questão 6 resolvida.